Garota defende casal de idosos que está sendo humilhado. No dia seguinte, um jogador de futebol milionário manda um carro de luxo buscá-la, mas não a encontra. Com seus 16 anos, Catarina tinha o olhar atento e os movimentos ágeis de alguém que já compreendia o valor do esforço e da dedicação. No restaurante sofisticado onde trabalhava, seu cotidiano se desenrolava entre o som metálico das panelas e o aroma tentador dos pratos gourmet. Sempre agitado, o restaurante parecia o oposto de sua pequena figura, principalmente porque o avental era grande demais para ela. Mesmo assim, por trás da aparente fragilidade, havia uma jovem com uma determinação de aço. O restaurante era um lugar de energias vibrantes e uma certa sofisticação culinária. O espaço moderno, com suas luzes suaves e decoração minimalista, contrastava com o tumulto constante das cozinhas e a correria dos garçons. Catarina sabia que seu papel, embora muitas vezes invisível para os clientes, era essencial para o funcionamento do local. Na cozinha, cada prato que saía precisava estar impecável, e isso começava com a limpeza meticulosa das panelas e utensílios. O ritmo frenético da cozinha exigia que ela se movesse com uma precisão de uma dança, e Catarina dominava esse balé com uma destreza admirável. Ela era uma sombra eficiente entre as bancadas, sempre um passo à frente das necessidades dos chefes e dos garçons. Seu sorriso, embora às vezes cansado, era uma constante que encantava seus colegas. Em dias agitados, quando a demanda era alta e o estresse pairava no ar como um vapor quente, o sorriso de Catarina era uma pequena ilha de tranquilidade. Apesar de sua intensidade e exigência, os chefes muitas vezes se dirigiam a ela com um reconhecimento silencioso, em uma espécie de aprovação muda, que valia mais do que palavras. Certa tarde, enquanto o restaurante se preparava para o jantar, o ritmo estava particularmente frenético. Os garçons corriam de um lado para o outro com pratos sofisticados e vinhos caros, enquanto os chefes ajustavam os temperos e montavam os pratos com precisão. Catarina estava em sua estação, com as mãos encharcadas e cobertas de espuma de sabão, quando um cheiro novo e intrigante se misturou aos aromas familiares. Era algo exótico, uma combinação que nunca tinha sentido antes, e parecia vir diretamente da área de preparo dos chefes. "Catarina, pode me trazer mais guardanapos para os pratos da mesa 12? Gritou um dos chefes, sem parar o ritmo frenético. "Claro, já estou indo", respondeu Catarina, com um sorriso que transmitia mais calma do que ela realmente sentia. Enquanto ela pegava os guardanapos e se preparava para voltar ao trabalho, um garçom se aproximou, visivelmente agitado. "Catarina, você viu aquele novo prato que o chefe está preparando? É uma combinação de ingredientes raros. Parece que ele está planejando algo especial para a próxima semana", disse o garçom. Catarina levantou uma sobrancelha intrigada. "Eu ainda não tive a chance de ver. Será que tem alguma novidade?" O garçom deu um sorriso enigmático. "Parece que o chefe está experimentando algo que nunca fez antes. Ouvi rumores de que pode haver alguns segredos por trás disso." A curiosidade de Catarina foi despertada, mas, como sempre, ela precisava se concentrar em suas tarefas. Ainda assim, o cheiro misterioso e as palavras do garçom deixaram um eco em sua mente. A apresentação do prato prometia algo além do habitual, e Catarina não podia deixar de se perguntar o que realmente estava se desenrolando naquela cozinha tão familiar e, ao mesmo tempo, cheia de segredos. Uma semana depois, o restaurante estava pronto para uma noite especial. A decoração sofisticada, com suas toalhas brancas impecáveis, combinava com a iluminação suave que transformava o ambiente em um espaço de elegância e sofisticação. O serviço era impecável e os clientes conversavam baixinho, desfrutando das delícias preparadas pela equipe de chefes. Havia uma sensação palpável de antecipação no ar, pois aquela noite
marcaria a apresentação do prato especial, um item secreto que gerou muita expectativa. No entanto, um casal idoso, Elizabeth e Alfredo, entrou pela porta do restaurante com um certo ar de desconforto. Ambos com cerca de 70 anos, pareciam deslocados em meio ao ambiente moderno e vibrante. Elizabeth, com seus cabelos prateados elegantemente presos em um coque, usava um vestido simples, mas elegante. Alfredo, com seu terno escuro e gravata, parecia mais interessado em encontrar um lugar confortável do que em qualquer outra coisa. Com um sorriso profissional e impessoal, a recepcionista informou que não haviam feito reserva e que o restaurante estava lotado. Desculpe, senhor e senhora, mas não temos mais mesas disponíveis. Contudo, posso oferecer uma mesa no fundo do salão próximo à cozinha, disse ela, com uma leve indiferença na voz. O casal trocou um olhar de desapontamento. Alfredo, sempre mais direto, levantou uma sobrancelha e murmurou para Elizabeth: "Parece que estamos sendo colocados fora do caminho. Eu fiz a reserva sim. Será que isso é algum tipo de discriminação?" Elizabeth, tentando manter a calma e a dignidade, respondeu: "Não vamos tirar conclusões precipitadas, Alfredo. Pode ser apenas uma coincidência. Vamos aceitar a mesa e tentar aproveitar a noite." Apesar da decepção visível, o casal seguiu em direção à mesa oferecida. O local destinado para eles ficava em um canto remoto do salão, perto da porta da cozinha. A mesa estava à parte das áreas mais movimentadas e parecia um pouco isolada, com uma visão limitada do ambiente mais animado e da passagem dos garçons. O som constante das atividades na cozinha era notável, misturando-se com os murmúrios distantes dos clientes e o tilintar de talheres. Virando-se para a esposa, Alfredo comentou em voz baixa: "Sinto que estamos sendo colocados em um canto, longe do que realmente importa." Elizabeth tentou desviar a atenção do desconforto e respondeu: "Vamos nos concentrar no que temos. O importante é que estamos juntos. Temos uma boa refeição à nossa espera." Tentando adotar uma atitude positiva, eles se sentaram, embora o sentimento de exclusão ainda pairasse no ar. O ambiente próximo à cozinha tinha seus próprios problemas. O som e o movimento contínuo eram inescapáveis. No entanto, Elizabeth tentou enxergar o lado bom, imaginando que a proximidade com a cozinha poderia significar um serviço mais rápido e eficiente. Enquanto o casal se acomodava, Catarina, que estava na cozinha, lançava esporádicos olhares curiosos na direção da mesa isolada, que raramente tinha clientes. A noite estava agitada e o prato especial estava prestes a ser servido, mas algo no olhar do casal idoso chamou sua atenção. Ela sentiu uma pontada de empatia, como uma vontade de fazer a experiência deles um pouco mais agradável, mesmo que fosse de maneira discreta. Ela sabia que, às vezes, pequenos gestos podem fazer uma grande diferença na vida das pessoas. Enquanto Alfredo e Elizabeth esperavam um garçom atendê-los na mesa isolada, o ambiente ao redor parecia cada vez mais distante e menos acolhedor. A atmosfera elegante do restaurante estava agora misturada com um sentimento crescente de desconforto para o casal. A decoração sofisticada, que deveria ser um conforto, parecia um contraste marcante com a situação em que se encontravam. Foi então que o garçom, com um ar visivelmente impaciente, se aproximou. Ele parecia apressado e seu olhar era distante e desinteressado. Sem uma palavra amigável, ele empurrou um tablet com o menu digital em direção a Elizabeth e Alfredo. O gesto foi brusco, quase como se o tablet fosse um fardo que ele estava ansioso para se livrar. "Este é o menu digital. Vocês precisam usar o tablet para fazer o pedido", disse o garçom com uma nota de irritação na voz. "Não há menus impressos aqui." Elizabeth pegou o tablet, tentando decifrar a tela brilhante que refletia o brilho das luzes suaves ao redor. "Desculpe, não estamos muito familiarizados com esse tipo de tecnologia. Você poderia nos ajudar a usar o tablet?" O garçom lançou um olhar de impaciência
e balançou a cabeça, claramente incomodado. Não tenho tempo para isso. O menu está todo aí. Se precisarem de mais ajuda, peçam para a recepcionista. Sem esperar qualquer resposta ou oferecer uma assistência adicional, ele se virou e se afastou, desaparecendo na movimentação frenética da sala. Mesmo que quase ninguém tenha visto, o gesto de desprezo foi notável. Elizabeth e Alfredo ficaram ali, olhando um para o outro com uma mistura de frustração e perplexidade. Em seguida, Elizabeth tentou com paciência tocar na tela do tablet e navegar pelas opções de menu que pareciam estar dispostas de forma confusa. Você vê, Alfredo, parece que cada prato está listado com uma foto e uma descrição. Talvez devamos tentar selecionar algo que pareça mais familiar. Alfredo, com um suspiro de frustração, murmurou: Nunca pensei que escolher uma refeição poderia ser tão complicado. Deveríamos ter escolhido um restaurante mais tradicional. Esse tablet só está tornando tudo mais difícil. A dificuldade em lidar com o menu digital só serviu para aumentar a sensação de desconexão que o casal estava experimentando. Eles se sentiam deslocados, como se estivessem tentando se adaptar a um ambiente que não fazia sentido para eles. A tecnologia, que deveria simplificar a experiência, estava apenas adicionando mais uma camada de frustração. Sem desistir, os dois tentaram se concentrar nas opções do menu, mas a experiência estava longe de ser agradável. O som constante da cozinha, que antes parecia um mero pano de fundo, agora estava amplificado, misturando-se com o desconforto da situação. O prato especial que estava sendo apresentado naquela noite parecia um mundo distante para eles, obscurecido pela dificuldade em lidar com a tecnologia e pelo tratamento que haviam recebido. Com a frustração crescendo e a sensação de estarem sendo ignorados intensificando-se, Elizabeth e Alfredo ainda tentavam usar o tablet enquanto esperavam ajuda de alguém. Mas, por enquanto, a noite prometia ser uma prova de paciência e resiliência, muito distante do jantar elegante e agradável que haviam imaginado. Enquanto isso, Catarina lavava pratos e organizava utensílios na cozinha. Seu olhar frequentemente se desviava para a pequena abertura na porta que dava vista para o salão de refeições, para observar o crescente desconforto do casal idoso, Elizabeth e Alfredo, lutando com o tablet. O esforço visível deles para entender o menu digital estava sendo realizado sob os olhares curiosos e, às vezes, maldosos dos garçons e funcionários que passavam por ali. Para Catarina, ouvir os comentários desdenhosos dos colegas de trabalho era inevitável, mas a cada risada e observação crítica que ela ouvia, sentia uma pontada de desconforto crescente. Olha só, eles nem sabem usar um tablet, comentou um dos garçons com uma expressão de superioridade. E ainda vão reclamar se a comida demorar um pouco. Aposto que a gorjeta vai ser mínima. Outro colega, apoiado na bancada, acrescentou: se eles não conseguem acompanhar a tecnologia, deveriam ficar em casa. Não é nosso problema se não sabem como se adaptar. Catarina sentiu um aperto no coração ao ouvir esses comentários. O tratamento impessoal e desrespeitoso que o casal estava recebendo não combinava com o ambiente que ela esperava do restaurante. Ela sabia que, por trás da tecnologia e das exigências do serviço, havia pessoas reais com sentimentos e necessidades, e a forma como Elizabeth e Alfredo estavam sendo tratados parecia ser um reflexo de uma falta de empatia. Determinada a fazer a diferença, Catarina decidiu intervir. Ela se aproximou de alguns colegas de trabalho que estavam próximos à área de preparação dos pratos, tentando convocá-los para uma mudança de atitude. Pessoal, eu sei que o restaurante está cheio e todos estamos ocupados, mas podemos tentar tratar aquele casal com um pouco mais de respeito? Eles claramente estão tendo dificuldades com a tecnologia e parecem desconfortáveis. Um dos garçons, o mesmo que havia feito o comentário mais ácido, deu uma risada curta e respondeu: respeito?
Eles são os únicos a reclamar aqui. Se eles não se adaptam, a responsabilidade não é nossa. Catarina insistiu, tentando manter a calma. Não se trata só de se adaptar ou não. É sobre ter empatia e fazer com que a experiência deles aqui seja a melhor possível, apesar das dificuldades. Podemos oferecer um pouco de ajuda, só para que eles não se sintam tão deslocados. Seu apelo foi recebido com zombarias. Ah, Catarina, não vá transformar isso em uma missão de caridade. Eles são apenas mais um par de clientes. Frustrada, mas não desiludida, Catarina decidiu agir por conta própria. Sem desistir, Catarina sentiu que era hora de intervir pessoalmente. Com um olhar determinado e o coração batendo forte, ela limpou as mãos ensaboadas no avental e se dirigiu à mesa isolada onde Elizabeth e Alfredo estavam sentados. O sorriso que ela ofereceu era genuíno, carregado de uma empatia que se destacava em contraste com a frieza do serviço que eles haviam recebido até então. «Boa noite, senhor e senhora», começou Catarina com uma voz suave e acolhedora. «Percebi que vocês estão tendo algumas dificuldades com o tablet. Posso ajudar com isso?» Elizabeth e Alfredo olharam para Catarina com um alívio visível. O gesto inesperado e a atitude amigável ofereciam um brilho de esperança em meio à frustração que haviam enfrentado. Elizabeth foi a primeira a responder, com um sorriso agradecido. «Ah, muito obrigada. Estávamos mesmo precisando de um pouco de ajuda. Não somos muito familiarizados com essa tecnologia». Catarina se agachou ao lado deles, ajustando sua postura para estar mais próxima e tornar a interação mais confortável. Ela observou o tablet e então começou a explicar pacientemente como navegar pelo menu digital. Então, aqui na tela principal, vocês podem ver as seções do menu. Se tocarem nesta parte, apontou ela com um dedo gentil. Vocês verão as opções de entradas. Para escolher um prato, basta tocar na descrição e depois confirmar no botão Pedido. Enquanto Catarina guiava o casal através das várias etapas, ela notou a tensão nos rostos deles diminuindo. Alfredo, que antes parecia frustrado, agora tinha uma expressão de interesse. «Ah, entendi. Então é só tocar aqui para selecionar o prato e aqui para confirmar. Isso torna as coisas um pouco mais claras». Mantendo o tom encorajador, Catarina assentiu. «Exatamente. E se tiverem alguma dúvida sobre qualquer prato ou ingrediente, sintam-se à vontade para perguntar. Estou aqui para ajudar». Com a explicação de Catarina, Elizabeth e Alfredo começaram a navegar pelo menu com mais confiança. Eles estavam visivelmente mais relaxados e Catarina percebeu que sua presença estava fazendo uma diferença real. A interação estava se tornando mais tranquila e a sensação de desconforto que inicialmente envolvia o casal estava começando a se dissipar. «Obrigada por sua paciência», disse Elizabeth com sinceridade. «Realmente não sabíamos como lidar com isso. Você fez toda a diferença para nós». Catarina sorriu, satisfeita com a reação positiva. «Não há de quê. É para isso que estou aqui, para garantir que todos tenham uma boa experiência. Se precisarem de mais alguma coisa, por favor, me avise». Quando Catarina se virou para sair, Elizabeth e Alfredo já estavam mais à vontade com a situação e a experiência no restaurante. Assim que a garota deu as costas, os olhos de Elizabeth se desviaram para a camiseta de Catarina, que ostentava o nome e a imagem do famoso jogador de futebol Alex sob o avental. Visivelmente surpresa, Elizabeth comentou com um brilho no olhar. «Ah, eu vejo que você é fã de Alex. Que coincidência maravilhosa! Não é todo dia que encontramos alguém com uma camiseta dele». Catarina, que estava concentrada em voltar ao trabalho, levantou os olhos e deu uma rápida olhada para a camiseta. Seu sorriso se ampliou ao ouvir o nome do jogador mencionado. «Sim, sou uma grande fã de Alex. Ele é meu jogador favorito. Seus jogos são simplesmente incríveis». Alfredo,
Com um olhar de reconhecimento e orgulho, perguntou com uma expressão animada: "Então você realmente o admira? Isso é ótimo de ouvir. Você deve ter visto suas últimas partidas." Catarina assentiu um pouco envergonhada, mas feliz. "Sim, eu acompanho todos os jogos que posso. Ele é um atleta maravilhoso e inspira muitos fãs." Foi quando Elizabeth fez uma revelação que deixou Catarina atônita. "Na verdade, Alex é meu neto. Estou muito orgulhosa dele, é claro. Ver sua camiseta me deixou realmente tocada." Por um momento, Catarina ficou sem palavras. A revelação foi um choque e, ao mesmo tempo, uma honra inesperada. Ela sentiu suas bochechas corarem e, embora estivesse um pouco sem jeito pela coincidência e pela situação, tentou manter a compostura. "Uau, eu não fazia ideia. Isso é incrível. Eu realmente admiro muito o trabalho dele." Elizabeth sorriu, satisfeita com a resposta. "É sempre bom saber que ele tem fãs dedicados. Fico feliz que você possa apreciar o que ele faz." Com a emoção do momento, Catarina decidiu ajudar o casal até o final do pedido, pois a atmosfera ao redor parecia ter mudado. O simples ato de bondade que ela ofereceu, junto com a revelação sobre Alex, parecia ter criado uma conexão mais profunda entre eles. A conversa agora incluía histórias e memórias sobre o jogador, com Elizabeth compartilhando algumas memórias pessoais. Por sua vez, Alfredo também contribuía com informações sobre o impacto de Alex no mundo do futebol. O ambiente que antes parecia distante e desconectado estava agora preenchido com um novo tipo de calor. Catarina, ainda um pouco envergonhada pela descoberta, encontrou um senso de satisfação ao ver o sorriso de gratidão nos rostos de Elizabeth e Alfredo. Eles estavam mais relaxados, e a experiência do jantar estava claramente se transformando para melhor. Com a ajuda de Catarina, Elizabeth e Alfredo conseguiram fazer seu pedido com mais facilidade. Catarina se levantou e, antes de se afastar, fez uma última verificação para se certificar de que tudo estava em ordem. Ela observou o casal com um olhar encorajador antes de retornar à cozinha. Enquanto Catarina voltava para a cozinha, ela se sentiu otimista. O simples ato de ajudar o casal e a revelação surpreendente sobre o neto de Elizabeth havia criado um vínculo inesperado. A noite, que começou com desconforto e frustração, estava se tornando uma memória especial e positiva, tanto para Catarina quanto para o casal de idosos. No fundo, Catarina sabia que aquele momento de conexão tinha o potencial de desencadear uma série de eventos inesperados, e o sentimento de ter feito algo positivo e significativo a inspirava a continuar fazendo o melhor em seu trabalho, independentemente das dificuldades. 1 hora depois, quando a refeição de Elizabeth e Alfredo chegava ao fim, os outros clientes começavam a deixar o restaurante, e a atmosfera na cozinha estava mais tranquila. Catarina estava ocupada com a limpeza, ensaboando pratos e organizando utensílios, quando notou que o casal idoso estava se preparando para sair. Com um último olhar para a área de refeições, Catarina viu Elizabeth e Alfredo se levantando de sua mesa. Eles estavam com um ar de contentamento, e a conversa entre eles parecia leve e alegre, contrastando com o desconforto que haviam experimentado no início da noite. Dirigindo-se para a saída, o casal passou pela porta de vidro que dava vista para a cozinha. Catarina, ainda com as mãos molhadas e o avental manchado, levantou os olhos para os dois. Eles estavam quase saindo, mas antes de deixarem o restaurante, Elizabeth e Alfredo pararam por um momento. Elizabeth fez um gesto suave, acenando gentilmente com um sorriso sincero. Alfredo, ao seu lado, também acenou, com uma expressão de gratidão e respeito. O ato foi simples, mas carregado de um calor genuíno. O olhar de Catarina encontrou o deles, e ela pode ver a sinceridade em seus rostos. "Obrigado por tudo", Elizabeth disse, com um tom de voz que carregava um sentimento profundo de gratidão. "Foi uma noite maravilhosa, e você fez uma grande diferença para nós."
Catarina sorriu, sentindo um calor reconfortante em seu peito. O gesto de agradecimento e a interação gentil foram marcantes, especialmente depois de uma noite repleta de desafios e pressões. Ela se sentiu, de repente, como se tivesse realizado algo realmente significativo. A sensação de ter ajudado alguém e de ter contribuído para uma experiência positiva para o casal trouxe um sentido de realização que ela não havia sentido antes. "Fico feliz que tenham tido uma boa noite", respondeu Catarina, com um sorriso genuíno. "Se precisarem de algo mais no futuro, não hesitem em nos procurar." Elizabeth e Alfredo acenaram uma última vez e se afastaram, saindo pela porta de vidro. O som das portas se fechando atrás deles foi o último lembrete de que a noite estava realmente chegando ao fim. Catarina os observou partir, sentindo um profundo senso de satisfação. De volta à cozinha, enquanto a equipe começava a relaxar e a preparação para o fechamento do restaurante estava em andamento, Catarina refletiu sobre a noite. Embora houvesse enfrentado problemas e visto o lado mais impessoal do serviço, a interação com Elizabeth e Alfredo e o agradecimento sincero deles significaram muito para ela. Catarina se sentia realizada, sabendo que havia feito algo mais do que simplesmente cumprir suas tarefas. À medida que Catarina continuava a organizar os últimos detalhes, uma sensação de tranquilidade e gratidão a acompanhava. Ela sabia que naquela noite havia contribuído para criar um momento de conexão e bondade que tornaria a experiência de jantar no restaurante um pouco mais memorável e humana para um casal de idosos desconhecidos. No dia seguinte, ao acordar para ir ao trabalho, Catarina teve uma surpresa. Sua avó, a mulher que a havia criado durante a vida inteira, estava deitada no chão da sala, desacordada. Sem saber o que fazer, Catarina ligou para a emergência e solicitou uma ambulância. Ao ouvir a voz da atendente do outro lado da linha, ela gritou imediatamente: "Minha avó está desacordada. Por favor, mande uma ambulância urgente." Esperando a ambulância, Catarina ficou com os nervos à flor da pele. O restaurante tinha uma política rígida em relação a faltas e acompanhar a avó no hospital significava que talvez ela fosse demitida. Enquanto isso, vivendo uma manhã tranquila, Elizabeth e Alfredo encontraram-se com seu neto, o famoso jogador de futebol Alex, para um café da manhã que prometia ser uma oportunidade para relaxar e compartilhar histórias sobre a noite anterior. A reunião ocorreu em um café acolhedor e intimista, longe da agitação do centro da cidade. Assim que sentaram-se à mesa, com o aroma do café fresco e o cheiro tentador de croissants e panquecas no ar, Elizabeth e Alfredo começaram a relatar sua experiência no restaurante do dia anterior para o neto. O café da manhã era um momento para desabafar e refletir sobre a noite que tinha começado de forma desconfortável e, felizmente, terminado de forma um pouco mais amena. "Alex", começou Elizabeth, "queremos compartilhar uma experiência que tivemos ontem à noite. O restaurante estava cheio e, apesar de termos tentado fazer uma reserva, acabamos sendo colocados em uma mesa isolada. O garçom foi muito impessoal e não ofereceu ajuda com o menu digital, o que foi bastante frustrante." Alfredo, mordendo um pedaço de croissant e olhando para Alex com um semblante sério, continuou: "Sim, foi um verdadeiro desconforto. Parecia que estávamos sendo ignorados e deixados à própria sorte. O tratamento foi realmente desdenhoso." Alex, com um olhar de preocupação e curiosidade, inclinou-se um pouco para a frente. "Sinto muito por ouvir isso, meus queridos, mas algo me chamou a atenção na história. Vocês mencionaram que houve uma jovem lavadora de pratos que ajudou vocês com o menu? O que aconteceu com ela?" Elizabeth sorriu ao lembrar de Catarina e seus olhos brilharam com uma nota de gratidão. "Sim, foi uma jovem lavadora de pratos chamada Catarina.
Quando estávamos tendo dificuldades com o tablet, ela se aproximou, ofereceu ajuda e explicou pacientemente como usar o menu digital. Ela foi extremamente atenciosa e fez com que nos sentíssemos mais confortáveis, apesar do desconforto inicial. Alfredo, com um sorriso de reconhecimento, adicionou: ela estava ocupada com seu trabalho, mas fez questão de nos ajudar com um gesto genuíno de bondade. Isso realmente fez a diferença para nós e transformou a nossa experiência de jantar. É raro encontrar alguém que se importa tanto com o bem-estar dos clientes. Alex, ouvindo atentamente, ficou impressionado com o relato sobre Catarina. Seus olhos mostraram um brilho de admiração enquanto ele refletia sobre a atitude da jovem. Isso é realmente notável. Parece que Catarina é uma pessoa incrível. Eu adoraria saber mais sobre ela. Se fez uma diferença tão grande para vocês, talvez haja uma forma de reconhecer seu gesto. De repente, uma lembrança óbvia veio à memória de Elizabeth. Alex, você não acredita. Ela estava usando uma camisa com o seu nome e disse que sempre acompanha seus jogos. Com um olhar de surpresa, Alex deu um sorriso. Como isso pode ser possível? Parece que isso estava predestinado a acontecer. Elizabeth e Alfredo concordaram, e o café da manhã se transformou em uma conversa animada sobre como poderiam agradecer a Catarina de forma apropriada. Alex, com sua influência e reputação, viu uma oportunidade de fazer algo positivo e de reconhecer a bondade de uma pessoa comum que, de forma inesperada, havia tocado a vida de seus avós. O café da manhã terminou com um sentimento de esperança e gratidão, e Alex começou a considerar formas de expressar sua apreciação. Para Elizabeth e Alfredo, a conversa sobre Catarina trouxe um sentimento de alívio e satisfação, sabendo que sua experiência no restaurante tinha sido marcada por um ato de bondade genuína que não passaria despercebido. Enquanto Alex se preparava para suas próximas partidas e compromissos, ele sabia que tinha um propósito adicional: reconhecer e valorizar a jovem que fez a diferença para seus avós em uma noite difícil. E assim, o gesto de Catarina estava prestes a desencadear uma série de eventos que não apenas destacariam sua bondade, mas também a conectariam com um mundo de possibilidades muito maior. Movido pela gratidão e pela história tocante sobre Catarina, Alex decidiu que a melhor forma de expressar seu apreço seria com um gesto verdadeiramente especial. Ele queria que Catarina soubesse o quanto sua bondade havia sido significativa, e a ideia de um agradecimento grandioso parecia adequada. Utilizando seus contatos, Alex conseguiu localizar o endereço de Catarina. Com isso, organizou um motorista para buscá-la e levá-la ao estádio, onde ela teria a oportunidade de assistir ao jogo de um lugar VIP, como uma forma de agradecimento pela sua gentileza com seus avós. O plano estava em andamento e Alex estava ansioso para ver a reação de Catarina quando ela recebesse o convite. A ideia de proporcionar a ela uma experiência tão especial era uma maneira de devolver o favor e reconhecer seu ato de bondade de forma memorável. No entanto, quando o motorista retornou da casa de Catarina, trouxe notícias inesperadas e preocupantes. Alex, que estava esperando com entusiasmo a chegada de Catarina, ficou surpreso ao ouvir as notícias do motorista. Com uma expressão preocupada, o motorista informou: "Eu fui até a casa de Catarina como combinado, mas a situação não era a que esperávamos. Infelizmente, a avó dela ficou doente durante a noite e foi levada ao hospital. Catarina foi com ela, e os vizinhos ainda disseram que elas eram muito próximas, quase como mãe e filha." Alex ouviu atentamente, sentindo um aperto no peito. A notícia o deixou profundamente comovido. Lembrando-se de sua própria experiência com seus avós e o vínculo especial que compartilhava com eles, ele sentiu uma forte empatia por Catarina e sua situação difícil. "Eu lamento muito ouvir isso", Alex disse, com um tom de voz carregado de compaixão. "Devemos
respeitar o momento que Catarina está passando. O bem-estar dela e da avó dela é o mais importante agora. O motorista assentiu, compreendendo a seriedade da situação. Eu entendo. Vou avisar os contatos da Catarina sobre o motivo pelo qual não conseguimos encontrá-la e deixarei a mensagem para ela, de forma que saiba que estamos ao seu lado. Com um olhar de determinação e solidariedade, Alex pediu: além de deixar a mensagem, gostaria de enviar uma pequena lembrança para Catarina. Algo que possa trazer um pouco de conforto e mostrar que estamos aqui para ela neste momento difícil. Pode preparar uma cesta com alguns itens de conforto e uma carta de apoio. Por favor, entregue isso assim que possível. O motorista concordou e começou a organizar a cesta com itens selecionados por Alex. Algumas guloseimas reconfortantes, um cobertor macio e uma carta escrita à mão, expressando os sentimentos de Alex e desejando a recuperação rápida da avó de Catarina. Enquanto o motorista saía para cumprir sua tarefa, Alex ficou refletindo sobre a situação antes de se preparar para o jogo daquela noite. Ele sabia que, apesar do gesto especial planejado para Catarina, o mais importante naquele momento era apoiar a jovem em um período de dificuldade. O gesto de bondade que ela havia demonstrado com seus avós não seria esquecido, e Alex estava determinado a mostrar que a empatia e a solidariedade podiam ir além de um simples agradecimento. Podiam se transformar em um verdadeiro suporte em tempos de necessidade. Na manhã seguinte, ainda comovido pela situação de Catarina e pela saúde de sua avó, Alex decidiu que a melhor forma de oferecer apoio seria ir pessoalmente ao hospital. A ideia de enviar apenas uma cesta de conforto parecia pequena quando comparada ao desejo de estar presente e oferecer um apoio mais tangível em um momento tão difícil. A presença física poderia ser um conforto significativo para Catarina, especialmente durante um período de incerteza e preocupação. Assim que Alex chegou ao hospital, ele foi imediatamente direcionado ao setor de emergência, onde Catarina passou a noite esperando notícias sobre a saúde de sua avó. O ambiente estava carregado de tensão e ansiedade, e o olhar de Catarina refletia um cansaço profundo misturado com uma preocupação constante. Ela estava sentada em uma das cadeiras de espera, com as mãos entrelaçadas, olhando fixamente para o corredor, à espera de qualquer sinal dos médicos. Com um sorriso caloroso e uma expressão de compreensão, Alex aproximou-se de Catarina. Ao ver o jogador de futebol famoso em sua frente, Catarina ficou visivelmente surpresa. Seus olhos se arregalaram, e por um momento a surpresa tomou o lugar da preocupação. Catarina, Alex disse com um tom gentil. Eu sou Alex. Espero que não esteja muito chocada com minha presença aqui. Catarina levantou lentamente, ainda em choque, e tentou reunir palavras. Alex, o que está fazendo aqui? Você não teve jogo ontem à noite? Eu assisti do início ao fim, aqui da televisão da sala de espera. Alex fez um gesto de acolhimento, aproximando-se um pouco mais. Vim pessoalmente para agradecer pela ajuda incrível que você deu aos meus avós no restaurante. Fiquei profundamente tocado ao saber da sua bondade e da forma como você os tratou com tanta atenção. Além disso, é uma honra saber que você acompanha meu trabalho. Catarina, atônita e com os olhos brilhando de emoção, respondeu com uma voz embargada. Eu apenas fiz o que pensei que qualquer pessoa faria. Eu me coloquei no lugar dos seus avós e imaginei como gostaria que minha própria avó fosse tratada. Não esperava nada em troca. Alex, tocado pela sinceridade de Catarina, viu o quanto ela estava lutando para manter a compostura em meio à preocupação com sua avó. Ele sabia bem o valor dos avós na vida de alguém, pois também havia sido criado por eles.
a empatia que ele sentia por Catarina era profunda e genuína. Eu entendo perfeitamente, Alex disse com um olhar compreensivo. Eu também fui criado por meus avós e sei como eles desempenham um papel crucial em nossas vidas. Por isso, quero ajudar de qualquer forma que eu possa. Com isso, Alex fez uma proposta generosa e sincera. Gostaria de cobrir todas as despesas médicas da sua avó. Não quero que você se preocupe com nada além da recuperação dela. Vou garantir que todas as despesas sejam pagas e que você possa se concentrar apenas em estar com ela. As palavras de Alex tocaram profundamente Catarina. As lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto e ela não conseguia acreditar na bondade e generosidade do jogador. A situação que parecia tão desoladora e estressante agora tinha um vislumbre de esperança e alívio. Eu não sei como agradecer, Catarina conseguiu dizer, com a voz embargada pela emoção. Isso significa muito para mim. Eu nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer. Alex segurou a mão de Catarina de forma solidária. Não precisa agradecer. Você fez algo maravilhoso por meus avós e é o mínimo que posso fazer para retribuir. O que importa agora é que sua avó receba o melhor tratamento possível e que você possa estar ao lado dela sem se preocupar com mais nada. De imediato, a presença de Alex e seu gesto generoso trouxeram um alívio imenso para Catarina em um momento de extrema necessidade. As palavras de apoio e a oferta de assistência financeira não apenas aliviaram o peso de suas preocupações, mas também mostraram a ela o impacto real da bondade e da empatia. O encontro, embora marcado pela dificuldade, se transformou em um momento de conexão humana profunda e apoio inabalável. Após a visita de Alex, a vida de Catarina começou a se transformar de maneira positiva e inesperada. Graças à ajuda generosa do jogador de futebol, a avó de Catarina recebeu tratamento médico de alta qualidade. Os cuidados proporcionados foram rápidos e eficientes, e a recuperação da avó ocorreu de maneira tranquila e sem complicações. A presença e a assistência de Alex garantiram que Catarina pudesse focar completamente no bem-estar de sua avó, sem a preocupação constante com as despesas médicas. A avó de Catarina se recuperou bem e, com o tempo, voltou a se sentir melhor e mais forte. Catarina, aliviada e grata, sentiu um peso enorme sair de seus ombros. A generosidade de Alex não apenas facilitou a recuperação de sua avó, mas também trouxe um novo sentimento de esperança e estabilidade para sua vida. No entanto, Alex não estava satisfeito apenas com a ajuda financeira. Ele queria fazer ainda mais para apoiar Catarina e sua família em uma situação que ele sabia ser difícil. Reconhecendo o esforço e a dedicação que Catarina havia demonstrado, Alex decidiu oferecer a ela uma oportunidade de trabalho em sua fundação beneficente. Ele queria garantir que Catarina não apenas superasse o momento difícil, mas também tivesse uma chance de construir um futuro mais estável e promissor. Quando Catarina recebeu a oferta de emprego, a notícia a deixou atônita. Alex propôs um cargo que não apenas estava alinhado com suas habilidades e interesses, mas também oferecia um ambiente de trabalho positivo e oportunidades de crescimento. Catarina, que sempre havia sonhado em encontrar um emprego que pudesse proporcionar uma base sólida para sua família, viu essa oportunidade como um verdadeiro presente. O novo emprego trouxe a Catarina mais do que apenas estabilidade financeira. Ele ofereceu a ela a chance de se desenvolver profissionalmente e de explorar novas possibilidades. A nova posição também trouxe um senso de propósito renovado e uma oportunidade para Catarina se engajar em um trabalho que ela amava, além de permitir que ela ajudasse a sustentar sua família de uma maneira significativa. Com o apoio contínuo de Alex, Catarina e sua família encontraram uma nova fase em suas vidas. A recuperação de sua avó foi um alívio imenso
e o novo emprego de Catarina trouxe não apenas uma melhoria nas finanças, mas também um sentimento de realização pessoal. Ela começou a se estabelecer em sua nova posição com entusiasmo e dedicação, aproveitando ao máximo as oportunidades que lhe foram oferecidas. Assim, a generosidade de Alex teve um impacto profundo e duradouro na vida de Catarina. Ele não apenas forneceu o apoio necessário em um momento de crise, mas também abriu portas para um futuro mais promissor. Com uma nova perspectiva e um horizonte cheio de esperança, Catarina começou a construir uma nova fase em sua vida, cheia de novas possibilidades e oportunidades. O que começou como um simples ato de bondade de Catarina, ao ajudar um casal idoso em dificuldade, acabou desencadeando uma série de eventos que transformaram sua vida de maneiras inimagináveis. Com a recuperação de sua avó e o novo emprego, Catarina iniciou uma nova fase em sua vida, repleta de esperança e promissoras oportunidades. A conexão inesperada entre Catarina e Alex se tornou um testemunho do poder transformador da empatia e da bondade, mostrando que, às vezes, o que você dá ao mundo pode retornar para você de formas que você nunca imaginaria. A mensagem inspiradora que Catarina transmitiu foi clara. A bondade e a empatia têm o poder de criar ondas de mudança que vão além do momento presente. O ato de ajudar alguém, sem esperar nada em troca, pode gerar um impacto duradouro e surpreendente. Catarina e Alex provaram que, ao agir com um coração generoso e uma mente aberta, podemos não apenas transformar a vida de outros, mas também experimentar retornos de bondade que superam qualquer expectativa. No fim, a trajetória dos dois foi uma prova viva do valor dos pequenos atos de bondade e como eles têm a capacidade de ressoar de maneiras profundas e inesperadas. Quando oferecemos apoio genuíno ao próximo, estamos contribuindo para um mundo onde a empatia e a generosidade são recompensadas muitas vezes de maneiras que nos tocam de formas mais positivas do que poderíamos imaginar. E aí, gostou da história? O canal Vivências Narradas agradece sua companhia. Não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que achou da história. Até a próxima!